Maravilha. Evangelho segundo Mateus de Jesus Cristo, capítulo 2. Vamos lembrar o capítulo 1. No capítulo 1, houve uma grande obediência por parte de Maria e de José. Lembrando, Maria encontrada grávida por José antes deles terem relações íntimas. José pretendendo deixá-la em secreto para não desonrá-la. E um anjo aparecendo a José e dizendo: este que é gerado na barriga de Maria é por obra do Espírito Santo. E José passa a ter uma ordem, coloque o nome dele de Jesus, e aí nós já sabemos do restante da história. Neste momento, no capítulo 2, nós vamos ver o nascimento de Jesus, o nascimento, o nosso Natal. No nascimento de Jesus, tem uma figura e tem uma expressão chave que está ali em cima, os sábios. Algumas versões da Bíblia, você sabe, nós estamos trabalhando com a Nova Almeida atualizada, pode chamar de magos, outros de sábios, mas o que nos interessa neste momento, eu vou explicar, nós leremos juntos o versículo da Bíblia, é que a sabedoria vem de Deus. Então, sábio é aquele que recebe sabedoria de Deus. É um dom de Deus a sabedoria. Nós vamos observar que o rei da época não era sábio, e nós vamos entender o porquê. Então, fica com essa essência e vamos ao texto da Sagrada Escritura. Olha que interessante. Versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos, ou sábios, do Oriente a Jerusalém. O que nos interessa neste momento? Primeiro ponto, Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Judéia é uma região ao sul de Israel. Isso porque já fora profetizado antes, que nasceria de Belém, na Judéia. Então já tinha sido profetizado. Nós ainda teremos vídeos sobre profecias, todas elas levando a Jesus. Nos dias do rei Herodes. O que significa nos dias do rei Herodes? Ou seja, enquanto Herodes era o rei daquela região, ele era o rei. Então, se a gente for falar de uma outra maneira, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, naquele tempo em que Herodes era o rei, eis que vieram os magos do Oriente, eis que vieram esses sábios do Oriente a Jerusalém, ou seja, eles não eram de Jerusalém. Então eles vieram de fora, e perguntavam no versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa é a sabedoria. Eles viram a estrela, seguiram a estrela conduzida por Deus, levou-os até Jerusalém para que dali eles fossem até Belém para poder adorar. Então eles estavam em Jerusalém, seguindo o que eles viram e seguindo a sabedoria que Deus os deu. Agora, para quem eles estavam dizendo isso? Aqui está a chave. Eles estavam dizendo isso para o rei Herodes. Imagina hoje um recém-nascido dizer, hoje, na situação atual, e alguém diz assim, olha, acabou de nascer o nosso novo governante. Isso por si só já causaria um espanto. Como assim o nosso novo governante? Considerando que nós não soubéssemos das Escrituras. Opa, causou estranheza. É ele que vai nos governar? É ele que está prometido para governar? Essa foi a preocupação do rei Herodes, na época. Ele falou, como assim? O novo rei? Eu sou o rei. Por isso que ele não tinha sabedoria. Por que os sábios que vieram do Oriente vieram para adorar Jesus e ele estava tão alarmado e tão preocupado? Porque ele não tinha as respostas de Deus. Mas vamos lá. Inciso 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde Cristo deveria nascer. Ou seja, quem conhecia as Escrituras na época, lembrando, nós temos o Antigo Testamento antes de Jesus, o Novo Testamento a partir de Jesus. Então já haviam os escritos, os profetas, e lá ele sabia que quem poderia responder essa questão seriam os sacerdotes e os escribas. E eles disseram, então ele foi atrás, ele estava investigando. Ora, os sábios também não estavam investigando, não queriam saber onde Jesus haveria de nascer, não estavam seguindo a estrela? Herodes estava fazendo a mesma coisa, só que a intenção do coração era diferente. Enquanto uns, os sábios, sabedoria de Deus, queriam adorar, Herodes, sem sabedoria de Deus,
queria matá-lo. Vamos lá. A profecia. Eles responderam, os escribas, os sacerdotes, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Ou seja, eles conheciam as escrituras e disseram, Herodes vai nascer em Belém. Aí Herodes anotou, em Belém? O que faltava informação? Quando? Isso aí ele ia colher essas informações. Para ter essa informação, Herodes mente. Por isso que eu afirmo que ele não tinha sabedoria. Por tudo que nós vamos ver agora, já começa aqui. Com isto, inciso 7, Herodes, tendo chamado os magos, ou os sábios, para uma reunião secreta, ou seja, vamos de cantinho aqui, vamos conversar separadamente, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Ou seja, ele já sabia onde seria, agora ele quer saber o tempo. E enviando-os a Belém, quem? Os sábios, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Mentira, ele não queria adorá-lo, ele queria matá-lo. Ele queria eliminar a possibilidade de um novo rei, porque ele era o rei na época. É isso que o orgulho, o afastamento de Deus, a falta de sabedoria causa no ser humano. Enquanto uns vêm de longe para adorar, outros querem matar. E o que acontece na sequência? A chegada. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, os sábios. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, ia guiando eles. No Antigo Testamento, nós teremos vídeos específicos, nós temos a nuvem de Deus que guia o povo, o fogo, e aqui era uma estrela, guiando para que eles chegassem. Até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. Imagina a emoção. Você segue aquela estrela, você foi tocado por Deus e você chega lá. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Grande e intenso júbilo. Olha que interessante. Agora é o encontro com Deus. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Eles eram tão sábios, Deus havia dado tanta sabedoria, que eles fizeram a única coisa que era possível naquele momento. Prostrando-se, o adoraram. Como adorar uma criança? Como adorar um bebê? Eles sabiam que não era um bebê. Eles sabiam que era o Filho unigênito de Deus. Eles sabiam que ali estava a salvação de toda a humanidade. E abrindo seus tesouros que eles trouxeram, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Cada um desses elementos tem um significado específico na época. Então, teremos vídeos também que nós explicaremos cada um deles, o ouro, o incenso e a mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, porque Deus sabia que se voltasse, Herodes ia arrumar uma forma de matá-lo. Os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Olha o que os magos fizeram, por isso que eu falo que eles eram sábios, ouviram a voz de Deus, seguiram a voz de Deus e obedeceram à voz de Deus. No momento que eles desviam o percurso, eles sabem que eles podem ser mortos por Herodes. Eles receberam uma ordem de Herodes, volte e me diga. E eles mudaram o percurso. Isso é sabedoria. Primeiro a voz de Deus. Primeiro a voz de Deus. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na leitura das Escrituras. Eu não tenho dúvida que você já ouviu falar dos 3 reis magos, não é verdade? Aqui a gente não sabe a quantidade, se eram 3, 4, 5, 6. E a gente não sabe detalhes da vida desses sábios. Mas a questão é que eles eram obedientes. E novamente acontece o Egito. O povo de Israel, eles foram escravizados no Egito. Moisés trouxe eles do Egito para a terra prometida. Depois Josué continuou essa luta. Então ele é o povo prometido de Deus é um povo muito sofrido. E de novo, o Egito entra em cena. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-se, tome o menino, de novo, visão em sonho. Vocês já viram que José já tinha tido um sonho com um anjo na concepção de Jesus e agora é o segundo sonho. Tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito.
Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. De novo o Egito entrou na vida do povo escolhido. Levantando-se José, ele era obediente a Deus, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, mãe Maria, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Essa profecia, nós teremos estudos sobre profecias e a relação com o Novo Testamento. Ela tem que ser muito bem interpretada. Ela tem alguns detalhes, algumas questões bem específicas. Mas o que nós temos para dizer neste momento é que José foi obediente e eles foram para o Egito. E passaram lá alguns anos. E o que aconteceu depois disso? O grande choro. Foi algo que é inimaginável nos dias atuais. Versículo 16. Agora a gente consegue entender quem era Herodes e para quem ele servia. Vendo-se iludido pelos magos, foi traído pelos magos, como eu falei para vocês, se pegasse os magos pela frente, todos estariam mortos. Só de ser iludido, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, o que acontece neste momento é que Herodes manda matar todas as crianças. Existe a possibilidade... Lembra que ele fez a pesquisa com os sábios? Existe a possibilidade dele ter até 2 anos, então de 2 anos para baixo mata tudo. Esse era o Herodes. Ele tinha sabedoria? Claro que não. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque eles já não existem. É algo inimaginável, é algo tenebroso e é um fato. Então isso tudo aconteceu no contexto de nascimento de Jesus Cristo. E aí depois acontece o retorno. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. De novo, José sonhando com um anjo no Egito, e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a mãe e voltou para a terra de Israel. Eles retornaram. Então, assim como aconteceu no retorno do povo hebreu do Egito para a terra prometida, que era Canaã, que 40 anos no deserto, agora retorna o salvador deste povo, também do Egito, para Israel. Então vocês vejam que é um contexto muito poderoso, tem ligações, e isso, quando houve o retorno, ainda existia um outro problema, que era uma outra, também relacionada à profecia. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, ou seja, Herodes morreu, o pai assumiu o reino, teve medo de ir para lá. Então, não poderia ir para a Judéia, porque lá estava Arquelau. E tendo sido avisado por Deus em sonho, de novo, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir de novo a profecia, o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Então é normal a gente ver chamando atributos a Jesus, Nazareno, porque nasceu em Nazaré, o menino de Belém, porque nasceu em Nazaré, perdão, foi criado em Nazaré, o menino nascido em Belém, porque ele nasceu em Belém. Então tudo isso são contextos da vida de Jesus. Galileu, já ouviu? Jesus, o Galileu. Perfeito? Em razão de Nazaré, que era da região da Galileia. E olha, tudo isso é importante para que a gente entenda este contexto. Toda vez que você ouvir a partir de agora os reis magos, os sábios, agora vocês já sabem o contexto. É importantíssimo a leitura do Evangelho. Eu quero saber uma questão que vem do teu coração. Comente aqui neste vídeo o que Deus tem falado ao seu coração. O que Ele tem te tocado mediante essa leitura, essas palavras. Porque nós não estamos lendo um texto normal. A Bíblia Sagrada é o único livro, como fala a minha amada Kiara, uma pastora que mora no coração da minha família. A Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor do lado.
e o autor está aí com você neste minuto. E eu gostaria de saber o que ele tem falado ao seu coração. Deixa aqui nos comentários do vídeo, nos vemos no capítulo 3 e que Deus o abençoe, a abençoe grandemente. Até o próximo.